Começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviço. Vamos fazer prestação de serviço, hein, gente? Conosco aqui o vereador Dr. Laércio Sandes, não é? E que tem uma notícia interessante para todos nós, guarulhenses, de uma lei que já foi sancionada, para de lei de autoria dele, que foi sancionado e que tem muito a ver com a segurança. Não a segurança pública de policiamento, mas a segurança pública de funcionamento de estabelecimentos. É isso, doutor Laércio? Perfeito, Martinho. É uma lei que foi aprovada, né, e sancionada pelo nosso prefeito na última sexta-feira, a Lei 7482 de 2016. É uma lei que busca disciplinar o acesso da população aos alvarás. O que é o alvará? É uma autorização do município onde permite que aquele estabelecimento, o buffet, o restaurante, os bares, hotéis, casas noturnas, elas possam funcionar dando perfeita condição de segurança a todos os munícipes. A proposta que foi apresentada é esses estabelecimentos, além de obrigatoriamente ter necessidade do alvará, o mesmo precisa ser disponibilizado no site da prefeitura, pela internet, e da mesma forma no site do estabelecimento comercial, que para isso será obrigado a criar esse mecanismo para que a população, ao buscar local ou realizar uma festa em determinado local, este estabelecimento demonstre que realmente dispõe das condições e com isso transmitir uma sensação maior de segurança a todos nós guarulhenses, pois a gente sabe, Martinho, que aqui em Guarulhos existem muitos salões ou uma espécie de buffet, ou querendo ser como buffet, e que não reúne as mínimas condições de segurança. A gente andando pela cidade, a gente encontra a situação dessa natureza. Então esse projeto surgiu depois de, infelizmente, a gente ter tido como exemplo aquela questão que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, Santa Marina, né? Santa Maria. Santa Maria, onde morreram diversos jovens. Nós já tivemos uma situação quase que parecida aqui na cidade de Guarulhos, ali onde hoje é a padaria City Bread, ali na Paulo Facini, há muitos anos atrás, ocorreu uma tragédia, houve uma festa de jovens na oportunidade. Alguns vieram a óbito por conta de que o pavimento superior não suportou toda a estrutura de pessoas e aconteceu um esmagamento, e nisto daí, recentemente, o município foi responsabilizado pelo judiciário em indenizar as famílias daqueles jovens que faleceram por conta de sua omissão. Então o propósito nosso enquanto vereador, e a prefeitura, o prefeito assim também concordou e sancionou, é disciplinar esse tipo de situação. Mas a gente espera, Martinho, que não é só criar lei. Agora cabe à prefeitura criar mecanismos de fiscalização e multar de forma severa e proibir que estabelecimentos que não reúnam essas condições não exerçam sua atividade. Não basta somente a Câmara Municipal criar as leis e o Executivo não criar mecanismo de fiscalização, que é o que a gente também precisa, né? Agora, na realidade, quaisquer estabelecimentos para funcionar precisa do alvará de licença. Agora, esta lei, ela até para quem vai contratar o serviço, digamos um buffet. Buffet a pessoa contrata por um dia, por uma festa, e não sabe se tem alvará, se não tem. Então, ela pode consultar o site daqui para frente, né, para saber se aquele espaço do buffet tem esse alvará de funcionamento. Porque se não tiver, não pode nem funcionar, né? Está sujeito a multa, interdição e é obrigado a regularizar. A gente sabe que muitas atividades econômicas começam a exercer suas atividades e, através do seu contador, dá entrada na documentação junto ao município e provisoriamente começa a exercer aquela atividade. A gente sabe que situações dessa natureza vai se adequando. O que não pode é um determinado segmento exercer seu trabalho ali e simplesmente não buscar as licenças necessárias, sem o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que vai delimitar quantas pessoas podem estar naquele local, e a partir de todos esses requisitos do Corpo de Bombeiro, do engenheiro civil, que também terá que emitir um laudo, a prefeitura libera o documento, que é o próprio alvará de funcionamento, e a partir dali este estabelecimento tem que deixar isso a público, não só no seu quadro de aviso no prédio, mas também na internet, e a prefeitura da mesma forma tem que copiar este alvará e deixar à vista
de todos nós guarulhenses, para quando for fazer alguma contratação, a gente procurar se preocupar com isso, acima de tudo, a nossa segurança onde a gente vem estar. Pois é, eu acho que isso para a população realmente é um ganho bastante grande, porque quando você for escolher um buffet para fazer o seu evento, for escolher um restaurante para você frequentar que você ainda não conhece, né, entra lá no site do estabelecimento e tem que estar lá realmente esse alvará de licença, o AVCB. Aliás, tendo o alvará de licença, você já sabe que tem um AVCB, porque é a condição básica. Aí você vai se sentir mais seguro, né? Isso para que as pessoas se sintam mais seguras. Então, é uma ferramenta a mais que você vai ter ao frequentar estabelecimentos coletivos, né? Doutor, eu estou vendo aqui no jornal de hoje, aqui no jornal ótimo, o nome do jornal é ótimo, hein? O jornal é ótimo. Câmara faz mutirão para votar projetos urgentes do Executivo. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Câmara faz mutirão para votar projetos urgentes do Executivo. A gente sabe que nós estamos em final do mandato. O prefeito Sebastião Almeida, né? Se realizou, claro, todo governo tem realizações, mas também tem vários compromissos que não foram realizados. E este é um ano eleitoral, a gente sempre todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, que tipo de projeto entra na Câmara aqui, né? E eu fiquei sabendo que o senhor é contra esse mutirão aqui, por quê? Martinho, nessa pauta que o nosso presidente convocou para o dia de amanhã, uma sessão extraordinária, eu fui muito crítico na data de ontem por conta de que eu não gosto de bagunça, eu gosto de organização e cada dia me surpreende mais certas situações dentro da Câmara Municipal. Falei ontem na tribuna, não estou aqui criando ou colocando esses argumentos de forma maldosa com qualquer um dos meus pares, mas eu fiquei muito incomodado porque o nosso presidente, professor Jesus, ele convocou a extraordinária e depois fez uma reunião conosco lá, dizendo que tinha conversado com alguns dos pares. Eu não participei dessa conversa, e aí ele disse que iria incluir mais alguns projetos e começou a cada 5 minutos incluindo um projeto de cada vereador. Uma falta de organização, uma falta de sensibilidade. Poderia ter conversado com os pares em tempo suficiente. Se tivesse pensado melhor, não teria derrubado as 2 sessões que ocorreu nas 2 últimas semanas de forma desnecessária. E agora vamos para uma extraordinária que ocorrerá no dia de amanhã. Nós temos aí, acredito que eu nem sei quantos são, mas acho que passa de 30 projetos para serem deliberados. O jornal diz que são 50 projetos, mais ou menos. Passa de 30, por isso que você vê, nem eu sei quantos são, eu só terei acesso à pauta no dia de hoje. Vamos avaliar quais são. Deliberação ou já é para votação? Deliberação e votação. Só que aí isso, Martinho, coloca-nos em xeque, nós que somos membros da comissão permanente, obrigando-nos a nos reunir para dar parecer nesses respectivos projetos a toque de caixa. Sem avaliar. Eu falei ontem e reafirmo, esses projetos que não têm parecer, eu não vou fazer esse esforço para dar parecer se eu verificar que me faz necessário outros levantamentos e estudo. Não pode ser desta forma, é a toque de caixa, não sei quais são os interesses que tem nesses projetos, se realmente tem a relevância e urgência. O nosso presidente, inclusive, convocou, coisa que ele não poderia nem fazer, porque isso é prerrogativa dos presidentes das comissões, convocou o presidente das comissões para marcarem reunião extraordinária para esse fim. Fiquei na minha lá, não critiquei essa situação, mas não é prerrogativa do presidente da casa fazer isso, isso é prerrogativa dos membros das comissões e nós vamos analisar e aplicar o regimento no que for necessário, e essa questão não podemos trabalhar desta forma no afogadilho, mas parece que passa meses e vai semestre e a coisa continua do mesmo jeito. E agora um pouco pior, porque nós estamos indo para o último semestre e eu não vejo em algum desses projetos a dada urgência. Então, fiquei muito incomodado, não sou eu, muitos dos meus pares. Ocorre que muitos vereadores às vezes não querem se posicionar a respeito, mas uma desorganização, uma falta de sensibilidade para realmente conversar com os pares e fazer uma pauta adequada, até para que a imprensa, Martinho,
tenha conhecimento de quais projetos irão ser pautados, possa divulgar na mídia e assim chamar os interessados, os segmentos empresariais, seja quem for, para acompanhar, e não desta forma que ocorreu ontem, uma pauta que tem projetos de vereadores, são muitos realmente interessantes, tem projetos do governo, talvez alguns tenham relevância e urgência, mas também não pode ser dessa forma. Eu acho que nós precisamos ter um diálogo, a Casa de Leis não é uma casa de autoritarismo, e isso eu me senti muito incomodado, foi o que eu me posicionei ontem na tribuna da Câmara. Porque é enfiar goela abaixo, realmente dos pares, dos vereadores, né? Onde já se viu em cada 5 minutos analisar uma propositura dessa? A maioria vem da prefeitura, né? É enfiar goela abaixo, quer dizer, não há tempo para examinar, é de qualquer jeito, né? E aí veja, são leis, gente, leis que vão reger a sociedade guarulhense doravante. Olha, esse assunto é uma... Eu vou até reproduzir aqui uma frase que tem aqui, que é do Dr. Laércio, que o jornal captou. Chega dessa bagunça desse governo, a gente volta daqui a pouco. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Varejão do Ferro, onde você encontra a melhor opção em vergalhões de ferro, vigas, sapatas, colunas e estribos, especiais para construção civil e montadas. Preços imbatíveis e entrega rápida. E você pode encomendar pelo site, via fone ou até pelo WhatsApp. Varejão do Ferro, tradição e qualidade. Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 2136, Jardim Monte Carmelo, Guarulhos. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, nós estamos de volta aqui com o TV Cidade e eu conversando com o vereador Dr. Laércio Sandes, que é o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal que se insurgiu ontem com a convocação de uma extraordinária para amanhã, quinta-feira, hoje é quarta-feira, né? Para votar aí cerca de 50 projetos, né, para votar ou para deliberar, a maioria que vem do Executivo e colocado goela abaixo dos vereadores, que cada 5 minutos não dá para apreciar adequadamente, e muitos deles nem passaram ainda pelas comissões, né? Então, eu estou vendo o título que o jornal colocou aqui, doutor Laércio. O título é Câmara faz mutirão para votar projetos urgentes entre aspas, né, do Executivo. É por conta do jornal, mas nós também colocamos entre aqui, urgência é essa. Professor Jesus. Professor Jesus, eu acho até, o senhor não é jornalista, mas o senhor é político, mas eu acho até que, dando uma dica aqui para o Orlando Reinas, que é o dono do jornal, Câmara faz mutirão, eu colocaria assim, Câmara faz mentirão para votar projetos urgentes de Araque do Executivo. Essa é a grande realidade. E a população de Guarulhos espera que os vereadores hajam em conformidade com aquilo para o que foram eleitos, né? Doutor Laércio está aí exercitando o mandato dele, defendendo a população de Guarulhos. Porque isso é inadmissível, né, doutor? A gente sabe que tem alguns que têm relevância, como tem dois projetos, me parece que são permuta diária, que envolve ainda a questão do Trevo de Bom Sucesso para viabilizar a sequência dos trabalhos lá naquela região, da obra que está em andamento. Tem um que é a aprovação das contas do prefeito ou reprovação, que tem prazo para tal finalidade. Mas o que eu critico, Martinho, é que
conversasse mais com os vereadores, mas não ontem, na sessão. Conversou lá, suspendeu os trabalhos por 20 minutos. Tem que ter uma reunião de gabinete, né? Conversasse com os vereadores uma semana antes, olha, nós vamos ter uma extraordinária, porque tem os projetos que a lei obriga que nós apreciamos nesta sessão extraordinária. A própria LDO, a Câmara não pode entrar em recesso. Para o público que está nos assistindo, explicar que o mês de julho, conforme previsto na nossa Constituição Federal, é recesso. Então não tem votação. Então por isso da necessidade destas votações até a última sessão, e aí onde se justifica a extraordinária. O que eu estou criticando é a forma de que foi criado a pauta, no afogadilho, de forma correndo, de forma assim, não tão transparente entre os pares. Isso nos incomoda, porque nós temos que ter tranquilidade para dar o parecer. Amanhã, Martinho, se eu e os meus pares da Comissão de Constituição e Justiça viermos a dar um parecer de forma equivocada, nós respondemos tecnicamente por ele. Ali naquela comissão, o nosso parecer é técnico, não é político. O meu voto político, eu me posiciono de acordo com a minha conveniência. Só que eu não posso, como membro de uma comissão permanente, a principal comissão com respeito às demais comissões, mas a Comissão de Constituição e Justiça, da onde eu faço parte na condição de presidente, o Eduardo Barreto é o secretário e o vereador americano é o membro, nós três, nós temos que ter responsabilidade e não podemos trabalhar desta forma, no afogadilho, chegar a projetos dessa natureza e não ter trabalhado essa pauta como poderia ter feito a semana passada. Então, com a devida vênia e respeito ao meu colega, vereador Jesus, e isso eu não concordo, ele errou e deveria ter conversado com a gente. E não adianta ficar nervoso, dai a César o que é de César. Não aceito trabalhar desta forma, venho criticando o prefeito Almeida faz tempo por não ter controle do seu pessoal, dos seus secretários, e parece que a Câmara quer copiar o que ocorre no Executivo, e eu não posso concordar com isso. Mas eu acho que age muito bem o vereador Laércio Santos, porque acho estranho, realmente alguns projetos são urgentes, como a LDO. Aliás, enquanto não se vota a LDO, não tem recesso. Né? Agora, tem também a questão das contas do prefeito, né? Que precisa ser bem avaliado. O parecer do Tribunal de Contas tem que ter uma avaliação técnica, não é nem política, técnica mesmo. Política fica por conta de cada um, da consciência de cada um dos 34 vereadores. Porque realmente, se houver alguma impropriedade, os vereadores respondem também na justiça, se houver essa impropriedade. Agora, o que eu acho interessante é que assim, me parece que é de cambulhada, são chamados jabutis, né? Jabutis é quando você coloca lá, ou num projeto de lei você coloca lá um artiguinho que não tem nada a ver, mas que tem algum interesse, ou então quando você vota de cambulhada, tem lá olha, não vai nem, o pessoal não, são tantos que eles não vão nem ter tempo de apreciar direito e tal. No arrastão. No arrastão. Quer dizer, não dá, né, gente? Isso o vereador Laércio não tolera, não, né? Não, isso é subestimar com a inteligência da gente, com a formação, com a trajetória de vida. Eu não aceito esse tipo de coisa. Eu estive lá em 2013, 2014, eu tenho minha vivência jurídica, mais de 20 anos como advogado, e a gente vai vendo como que é o procedimento político, as votações, as manobras que é natural ocorrer. A gente aprendeu muito, viveu muito ali o 2013, 2014, só que hoje o Laércio, que acompanha esses trabalhos, acompanha com um pouco mais de cautela porque aprendeu rápido e nós não podemos aceitar esse tipo de situação. E é isso que eu me revolto. Alguns pares pensam da mesma forma, eu não sou o único que tem essa crítica. Pode perguntar, que eu não tenho autorização para falar em nome dele, mas aqui eu tenho liberdade de falar. O próprio colega ontem, meu colega Paulo Sérgio, também não estava gostando dessa postura, meu colega Eduardo Barreto também não estava satisfeito. Então é generalizado essa situação, a gente não pode desvalorizar a situação legislativa, é os interesses da cidade que está em jogo, né? E não é só a prefeitura, o prefeito que tem responsabilidade na gestão da cidade. A Câmara Municipal tem que homologar, aprovar, rejeitar, e não podemos ser, num trabalho de 5, 10 minutos, define os rumos da cidade. Eu acho que o nosso colega professor Jesus é uma crítica pesada da minha parte contra ele não poderia e não pode agir dessa forma, ele não não pode agir de forma autoritária, não é o dono da Câmara Municipal. Ali, quem decide, tem que decidir, são os 34, e não é um só que define o que vai ser feito ali dentro. Tá certo. Bem,
Daqui a pouquinho a gente volta para tratar de um assunto importante que você tem muito interesse, que é a questão dos benefícios da Previdência Social, não é? Aposentadoria, pensões, BPC e por aí vai. A gente volta já já. Melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. Estamos de volta com TV Cidade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da Previdência Social. O governo do presidente interino Michel Temer se reuniu aí com várias centrais sindicais e encontrou muita resistência na questão da reforma da Previdência. A gente sabe que a Previdência Social no Brasil há muitos anos acumula um déficit gigantesco e já se sabe que daqui a alguns anos não vai ter dinheiro para pagar aposentadoria, para pagar pensões. O sistema está estourando por várias razões, mas as centrais sindicais não abrem mão, porque hoje em dia, para se aposentar, você precisa ter 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos para as mulheres, isso é a regra geral, né? E uma idade mínima de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. Dr. Laércio é um especialista na área. Dr. Laércio, o senhor que ao longo da sua carreira, não como político, mas como advogado, vou explorar um pouquinho ele como advogado especialista em direito previdenciário, porque isso é de interesse para todos nós, a bem da verdade, né? Quem tem razão nessa história aí? As centrais sindicais, a Previdência, o governo? Martinho, eu ouso em dizer que eu acredito que as centrais sindicais têm razão. O Vladimir Martinez, que é um grande especialista em direito previdenciário, um grande jurista já com seus mais de 70 anos, ele sempre disse uma coisa: nunca se abriu o caixa preta da Previdência Social e continua-se da mesma forma. O governo diz que tem o rombo, mas não se submete a uma auditoria externa para demonstrar a realidade disso. Então é muito fácil o governo e os governos que aí o passam simplesmente colocar as ajudas assistenciais, como é o chamado BPC, que é decorrente o LOAS, né, para alguns juristas, alguns benefícios, algumas ajudas assistenciais, e que coloca tudo no caixa comum da Previdência Social, e todos nós que contribuímos para a Previdência faz com que estes benefícios sejam pagos e dá a entender que contabilmente eles também pertencem à Previdência Social, quando isso não é verdade. Então eu acho que as centrais sindicais estão corretas. O governo precisa fazer o seu dever de casa, melhorar a eficiência na arrecadação, na fiscalização. Nos últimos 15, 20 anos, nós não temos mais fiscalização como tínhamos na década de 80 com relação às empresas inadimplentes, às empresas que não recolhem. Simplesmente, Martinho, terceirizou-se a responsabilidade de fiscalizar as empresas com o sistema de contabilidade online, a própria Justiça do Trabalho, que passou a ter a incumbência de não só fiscalizar o repasse das contribuições nas ações judiciais, como também, se assim não o faz, o juiz responde civil, administrativo e criminalmente. Nós não temos mais a eficiência da parte burocrática, a parte administrativa do governo. Agora, eles querem passar essa responsabilidade somente para os trabalhadores, para os segurados. Então, eu acho que as centrais sindicais acertaram,
Sabemos que precisa de uma reforma, mas temos que separar tudo isso daí e definir o que é benefício e o que é assistência e não colocar tudo nas costas dos trabalhadores e também dos empresários que contribuem para o sistema previdenciário. Então precisamos realmente definir tudo isso e não votar no afogadilho em uma simples reunião de 1, 2 meses já definir os parâmetros. Reforma precisa, Martinho, mas não dessa forma que está se processando. É um assunto polêmico, complexo, precisa de reforma, porque a gente tem que entender que a longevidade também da população aumentou bastante por conta da melhoria de alimentação, melhoria das condições de vida, progresso na medicina, né? Por outro lado, a Constituição de 88 e depois a Lei Orgânica de Assistência Social garantiu benefícios. O BPC é um salário mínimo para quem nunca contribuiu e tem a partir de uma certa idade. É muito justo que as pessoas recebam. Agora, alguém tem que pagar essa conta. Agora, o principal é isso. O que está faltando muito é transparência, então, né? É transparência, porque hoje, qual é a arrecadação da Previdência? Se você for contar a cota empregado, a cota empregador. Hoje chega em torno de 35%, 40% em cima do ganho de cada servidor, de cada empregado, de cada trabalhador. Não tem uma transparência sobre esses números. Então nós não podemos simplesmente, vamos alterar a sistemática de cálculo da aposentadoria. Hoje o trabalhador precisa, o homem 35 anos de contribuição, a mulher 30, ou se for por idade, a mulher 60 e o homem 65, com 15 anos de contribuições. Temos outros tipos de benefícios também, que não tem a contrapartida de recolhimento, alguns benefícios que esse governo criou nos últimos tempos, mas que a contribuição é pequena, só 11%, principalmente aquele que paga de forma facultativa, ou seja, aquele que paga se assim desejar. Então precisamos aprimorar tudo isso daí, verificar se a conta realmente fecha, em alguns casos, e outros não fecham. O que não pode é você, trabalhador, que está aí no seu trabalho árduo de quase 25, 30 anos, contribuindo sob 2, 3, 4 mil reais, quando você vai se aposentar, você tem um deságio aí de 30%, 40%, que é o chamado fator previdenciário, e agora quer se fazer uma reforma onde vai se aumentar a idade para 60, 65 anos, ou até mais que isso. Então isso não pode ser no afogadilho, no desespero, tem que ser amadurecido com calma. Por que não se discutiu isso há mais tempo? O déficit da Previdência, quando estava em 20 bilhões, já era para vir se discutindo, hoje já está em 60, diz que o ano que vem vai dobrar esse valor, então realmente precisa, mas isso tem que ser maturado com pessoas técnicas, capacitadas, e não somente os agentes políticos que querem fazer reforma para transformar em notícia. Eu acho que não podemos subestimar os nossos trabalhadores, os nossos velhinhos, as nossas velhinhas que dependem do sistema previdenciário para sobreviver. Então eu acho que as centrais sindicais agiram corretamente. O governo tem que negociar com mais abrangência e com mais tempo para estudar isso de forma minuciosa. Essa questão, Martinho, ela é muito complexa, tem muitos detalhes e talvez até no momento que nós estamos aqui é curto para falar sobre tudo, porque a questão envolve muitos direitos de décadas. Bem, nós voltaremos a tratar desse tema, porque esse tema não está sepultado não, hein? O governo adiou por alguns meses e tal, acho que até terminar a interinidade, mas esse assunto estará sempre à baila. Bom, estouramos o nosso tempo, nós desejamos boa sorte ao vereador Laércio Santos, né? Boa sorte para você também, que nos acompanha aqui no TV Cidade. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e fique com a programação da TV Guarulhos.